Olá, convergentes, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Convergência Ambiental. Hoje um tema fantástico. Vamos fazer uma entrevista com Cristina Serra, autora do livro Tragédia em Mariana, a história do maior acidente ambiental do Brasil. Não percam, hein, pessoal? Se inscrevam no nosso canal, acessem o sininho para vocês receberem as nossas notificações. E nesse programa vai ter uma coisa especial para todos nós. Vamos sortear um livro para quem estiver inscrito no nosso canal. Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do canal Convergência Ambiental. E nesse dia vamos ter uma entrevista muito importante com uma convidada muito especial, a jornalista Cristina Serra, que vai nos falar sobre a sua trajetória e também sobre o lançamento do seu livro, que é um livro que trata da maior tragédia ambiental do Brasil, que é o caso de Mariana. Seja bem-vinda, Cristina, ao nosso canal Convergência Ambiental. Nós estamos muito felizes com a sua vinda, com a sua participação, uma honra para a gente poder lhe receber hoje. E, como sempre, no nosso canal, nós fazemos uma pequena apresentação dos nossos entrevistados. Os internautas, inclusive, cobram muito isso da gente, ou seja, nós queremos conhecer as pessoas, saber a sua formação, até porque nós temos no nosso público bastante diferenciado, são professores, estudantes, né, pesquisadores, e também o público em geral que se interessa pela área ambiental. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E, bom, a minha apresentação é muito simples. Eu sou jornalista com mais de 30 anos de profissão, sou paraense, mas vim para o Rio muito cedo, terminei meus estudos aqui, me formei na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, e comecei a trabalhar aqui. Trabalhei em jornal, revista, fui para a televisão, que foi onde eu passei mais tempo na profissão. As pessoas me conhecem muito pela cobertura política, porque eu trabalhei em Brasília durante 17 anos fazendo essa cobertura, mas o meio ambiente sempre foi um tema que me interessou muito. Só que como eu vivi em Brasília, obviamente lá a pauta política acaba nos absorvendo. Depois de algum tempo, eu pedi para voltar para o Rio de Janeiro, porque eu achei que já tinha dado a minha cota para a cobertura política e queria realmente tentar conduzir a minha trajetória profissional para a área ambiental. E pedi então para vir para o Fantástico na época, isso foi em 2014. Quando teve o desastre de Mariana, o desastre da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, eu estava no Fantástico trabalhando e fui escalada para cobrir esse caso. E cobri, fiz várias matérias, fui lá muitas vezes e o impacto daquela destruição realmente foi uma coisa que me impressionou muito, me mobilizou muito, na verdade, do ponto de vista profissional, mas também pessoal, né? Eu convivi muito com as famílias que foram afetadas e tal. E aí eu decidi realmente fazer um livro, que é o livro Tragédia em Mariana, e isso mudou completamente a minha vida, porque aí eu decidi sair de televisão, decidi canalizar minha trajetória mesmo para cobertura de meio ambiente e para livros. As pessoas me perguntam, então, agora em vista de Brumadinho, você vai fazer um segundo livro sobre Brumadinho? Eu não sei ainda se eu vou fazer um livro sobre Brumadinho, porque eu tenho outras propostas de outros assuntos para escrever livros que eu estou estudando no momento, mas eu tenho certeza que se não for eu, algum jornalista, um escritor, enfim, vai escrever, porque a tragédia de Brumadinho precisa de um livro. Então, em resumo, essa é a minha história. Isso é uma coisa interessante, até porque a gente vem fazendo uma série de programas, né, sobre prevenção e redução de riscos de desastres ambientais, e no meio da nossa série aconteceu esse acidente de Brumadinho, que ainda estamos todos consternados com o que ocorreu, né, ainda está no meio dessa tragédia. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Cristina, qual foi a sua sensação, assim, no momento em que você chegou em Mariana, ou seja, você foi para lá fazer uma cobertura, mas nem sabia o que ia encontrar pela frente, né? Qual foi a sua primeira impressão, aquilo que você realmente, imagino que você tenha ficado chocada com o que viu, né? E, obviamente, que isso tudo lhe levou até a começar a pensar em registrar aqueles cenários, aquelas informações que, com certeza, deram origem ao seu livro, né? Pois é, quando eu cheguei lá no local, em Mariana, o desastre foi numa quinta-feira à tarde.
Eu fui para lá na semana seguinte, alguns dias depois, 4, 5 dias depois, eu cheguei lá. Já tinha visto algumas imagens na televisão, mas realmente quando você chega e vê de perto, não há nada que te prepare para aquela situação. Então, quando eu cheguei, o primeiro povoado que eu entrei, de fato, foi Paracatu de Baixo, porque Bento Rodrigues estava interditado. Então eu só vi de longe. Aí precisava gravar, chegar mais perto da situação, fui para Paracatu. E aí você se sente num cenário de cinema catástrofe, sabe? Você chega e diz assim, mas espera aí, você vê a marca da lama nas árvores, você vê que a lama passou do teto de algumas casas. Devastação total. Devastação total, total. Ou a impressão que você tem, ou que caiu um meteoro ali, ou, enfim, uma bomba, porque dado o nível de devastação. E o que choca, na verdade, é porque aí você vê as ruínas das casas, da escola, da igreja, você diz, imediatamente você pensa, meu Deus, tinha gente aqui dentro, né? Então você não tem como você não pensar no desespero vivido por aquelas pessoas. Isso até hoje eu me arrepio de lembrar. Então foi isso, eu fiquei muito chocada, em primeiro lugar, fiquei muito chocada de ver o tamanho da devastação. Eu me lembro que eu estava gravando para a TV e tinha uma árvore muito alta, com a marca de lama assim lá em cima, algo ali, sei lá, devia ter uma altura ali de 10 metros mais ou menos, né? E ali eu me dei conta da altura por onde a lama passou. E aí você pensa, gente, as pessoas não têm como lutar contra isso. Qualquer história de sobrevivência ali realmente é praticamente milagrosa, porque é uma força muito grande, um material que vai, quem é tragado por aquela onda de lama, a lama, os sobreviventes contam isso, né? A lama entra por todos os buracos da cabeça, entendeu? Pelos ouvidos, pela narina, pela boca, pelos olhos, as pessoas ficaram com os olhos arranhados durante muito tempo. Então, assim, é uma coisa realmente terrível, muito difícil de descrever. No livro, eu acho que eu só consigo descrever isso, porque realmente quem passou por isso e sobreviveu, as pessoas contam com muitos detalhes muito vívidos, né, esse horror. E por isso que eu digo que esse livro eu escrevi a várias mãos, né, porque se não fosse pelos relatos dos sobreviventes, eu realmente não conseguiria ter escrito e não conseguiria descrever isso também, né. Cristina, nessa oportunidade que você teve, né, de conhecer de perto essa tragédia através do teu trabalho, de fazer uma entrevista e aí depois veio culminar com você escrever um livro sobre isso, tudo aquilo que você viu, né? Quando aconteceu agora Brumadinho recentemente, isso deve ter retornado na tua mente, né? Em sistema de cinema, um filme que já passou e você, óbvio de que foi feita essa comparação de que houve mais perca, né? Humana, né, da vida humana do que propriamente o desastre e os danos ambientais. Eu não consigo entender assim, eu acho que tudo é ambiente, né? Óbvio que as proporções são diferentes, mas como é que você sentiu com isso tudo voltando à tona, né? Uma coisa que você presenciou e obviamente que depois há um desdobramento disso, do que aconteceu em relação a toda a parte de justiça, né? Indenizações, as famílias como ficaram. Então, quando você vê isso acontecer novamente numa proporção diferente, mas que com a mesma base. Eu concordo com você, tem várias coisas aí na tua pergunta. Um desses aspectos é isso. A perda humana, nesse caso de Brumadinho, ela realmente tomou uma amplitude absurda, né? Tá. Embora eu ache que assim, você perde uma vida, você perde a humanidade, né? Uma vida conta. Foram 19 em Mariana, são mais de 300 agora, enfim, é igualmente trágico. Lógico. E a perda ambiental também é muito grande. Né? Eu já vi gente falando, né? Inclusive a própria Vale diz, a tragédia ambiental vai ser muito menor. É muito difícil você fazer esse tipo de comparação. Você tem um rio como o Parauapebas afetado, pode até ser numa extensão menor do que o Rio Doce, mas é um rio afetado, um rio importante, afluente do São Francisco, que é um dos rios mais importantes do Brasil, não é só de Minas Gerais. Então as perdas são terríveis sob qualquer aspecto. E sobre o que você me perguntou, de quando eu vi isso se repetir, na verdade, quando eu vi na televisão, né, foi no começo da tarde da sexta-feira, 25 de janeiro, eu vi rompimento de barragem. Como assim? Pareceu tão absurdo em tão pouco tempo. Né? De novo, em tão pouco tempo. Aí, quando eu vi as primeiras imagens, inclusive a lama passando e só um telhado de fora,
Eu falei, não, mas isso aí é imagem da época de Mariana. Eu acho que estão repetindo, estão usando imagem de arquivo para falar que é um rompimento de barragem. Meu marido estava comigo e falou, não, é um acidente novo, agora. Eu falei, como assim? Agora eu vou te dizer, eu fiquei muito chocada e muito indignada com isso, mas ao mesmo tempo isso não surpreende. E vou te dizer por quê. Porque o cenário político institucional em que esses dois desastres aconteceram é o mesmo Brasil, é o mesmo poder econômico das empresas, a mesma leniência, eu diria, de alguns órgãos fiscalizadores com relação às empresas, a falta de aparelhamento dos órgãos para fazer uma fiscalização adequada. Então, assim, o cenário é muito parecido, por isso não me surpreende, apesar de chocar, e de ser em tão pouco tempo. O que me surpreendeu, claro, e aí é importante falar isso também, porque você mencionou isso na sua pergunta, o tamanho dessas consequências, o custo humano desse desastre de Brumadinho, que é um absurdo. Por quê? Porque o refeitório e os escritórios estavam a jusante da barragem, ou seja, abaixo da barragem. Não há explicação. Isso é uma coisa inconcebível, né? Inconcebível. Não há explicação, não há justificativa possível para isso. E era hora do almoço, tinha muita gente no refeitório. Se não fosse horário de almoço, os escritórios, de qualquer maneira, estariam cheios. Não, simplesmente, aquelas instalações não podiam estar ali, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma justificativa. Então, se estivesse em outro lugar, numa área mais alta, protegida, haveria mortes? Haveria, porque tinha gente trabalhando na barragem, mas não seria um número absurdo como esse, que vai chegar ali em torno de 350, 360 mortos, a gente considerando que a essa altura é difícil achar entre os desaparecidos algum sobrevivente. Né? É interessante porque nós tivemos aqui o professor Júlio César Silva, lá da UERJ, e ele falou uma coisa interessantíssima, ou seja, é preciso rever esse conceito de risco que está sendo utilizado nessas barragens de rejeito. Né? Então, eles falam assim, a barragem ela tem um risco baixo de ocorrência de um acidente, mas se o acidente acontecer, a consequência o dano é altíssimo. Então, ele dizia o seguinte, se o risco é baixo, mas o dano é alto, o risco final é alto. Isso, ele está certíssimo. Então, nesse momento, ou seja, é uma discussão de prevenir, né? A prevenção é eliminar na fonte o risco gerador. Exato. Então, esses caras que obviamente, sabiam do risco, mesmo que pequeno, não existe risco zero, né? Jamais poderiam ter projetado uma área como essa, com tantas pessoas, numa área de trajetória da lama. Né? Exato. Eu acho que precisa mudar o sistema de classificação de barragem, porque quando se fala uma barragem é de baixo risco, mas de dano potencial alto, me remeto ao que ele falou que você está me contando, ela oferece um risco baixo, mas, ainda que esse risco seja baixo, se houver um problema, o dano vai ser alto. O dano vai ser alto por quê? Porque nas proximidades tem povoações, né? Tem cursos d'água, etc, etc. Agora, por que ela é considerada de baixo risco? Porque ela está com a documentação em dia. Agora, está sendo monitorada. Está sendo monitorada. Por quê? Como é que funciona, de uma forma bem resumida, esse sistema de classificação de barragem? As barragens fornecem os laudos, os documentos, o laudo de estabilidade para os órgãos ambientais. O órgão ambiental não tem um fiscal para cada barragem, ele tem um número bastante limitado de fiscais. Então, o órgão ambiental recebe os laudos, verifica, está tudo ok, está tudo bem. Então, essa barragem, ela está com a documentação em dia, ela é de baixo risco. Então, o baixo risco significa basicamente isso, porque ela está com a documentação em dia. Então, eu nem vou fiscalizar essa in loco, eu vou fiscalizar outra que não está com a documentação em dia. Agora, a pergunta que se faz essa documentação que está em dia, como é que ela foi feita? Como é que aquele laudo de estabilidade foi obtido? Por que eu estou falando isso? No caso da barragem de Fundão, lá da Samarco, a investigação mostrou, e o livro mostra isso, que o laudo de estabilidade que foi dado por um engenheiro de uma consultoria externa, né, contratada para fazer o laudo, esse laudo que ele apresentou 4 meses antes do desastre, atestava: a barragem está estável. Havia, porém, uma pendência
que ele relatou no laudo dele. A carta de risco da barragem estava desatualizada. A carta de risco que ele utilizou para fazer o laudo dele em 2015 era de 2013. O que é a carta de risco? A carta de risco é um documento super importante que mostra onde estão todos os instrumentos de monitoramento daquela barragem. Se ele fez o laudo em cima de uma carta desatualizada, ele não sabia exatamente onde aquela barragem estava sendo monitorada. A investigação mostrou também que alguns desses instrumentos tinham dado defeito, não tinham sido trocados, né, estavam com leituras deficientes. O engenheiro que fez o laudo, ele coloca essa ressalva, que a carta de risco estava desatualizada, era de 2013. Mas o fato é que ele atestou, a barragem está estável. Então a empresa, a Samarco, entregou aquele documento, o órgão ambiental vê, está estável, está tudo bem, está resolvido, entendeu? Então, e justamente por ter atestado o laudo dessa forma, esse engenheiro, inclusive, responde criminalmente por emissão de laudo falso. Eu entrevistei ele para o livro e ele diz que, depois que ele soube do resultado das investigações, que mostram uma série de decisões equivocadas da Samarco na gerência da barragem, e a investigação também levantou um relatório sobre trincas na barragem 1 ano antes do rompimento, ele me disse, está isso no livro, eu não sabia daquele relatório. A empresa me sonegou esta informação, portanto, o meu laudo é incompleto. Então, eu só estou contando esse caso de Mariana para ilustrar como um laudo que você entrega para o órgão ambiental, a princípio está tudo certinho, mas vai investigar e ver como esse laudo foi feito. Na realidade, eu acho que até falta um pouco por parte até dos órgãos ambientais, fazer uma investigação mais apurada, né? De repente fazer um confronto de laudos, colocar mais técnicos envolvidos. Eu acho que essa apuração da responsabilidade ela é complexa, mas num caso como esse recente de Brumadinho, e até mesmo de Mariana, que você, né, presenciou lá, participou efetivamente é muito claro as responsabilidades, né? Porque você vai encontrando essas informações e esses acontecimentos, no teu caso com uma experiência riquíssima de poder ter falado com essas pessoas, você vai encontrando isso a cada momento, né? Então fica muito claro essas responsabilidades, né? Eu acho que assim, em primeiro lugar, a responsabilidade é da empresa. Sim, né? Sem isso dúvida. sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. E voltando a isso que a gente estava falando, o fato do restaurante, do escritório estar ali no caminho da lama, isso acho que a empresa tem que explicar. Explicar não vai explicar nunca, mas tentar explicar quem autorizou aquela situação, por que aquela situação se consolidou, né? Por que deixaram permanecer aquilo ali? Agora, tem que ver também a questão dos órgãos públicos pela influência que essas empresas exercem nos governos, e os órgãos públicos muitas vezes são sucateados de propósito. Tem uma auditoria, voltando ao caso da barragem da Samarco, da barragem de Fundão, em Mariana, e que eu abordo no livro. Tem 2 auditorias do Tribunal de Contas da União sobre a situação do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral em Minas Gerais, que agora é a Agência Nacional de Mineração. É a ANM agora. Agora é a ANM. Agora é a ANM. Exato. Então, o TCU fez uma auditoria em 2012, portanto, 3 anos antes do desastre, e fez depois uma em 2016, um ano depois do desastre. Em ambas, antes e depois, o TCU constatou o sucateamento do órgão. Esse sucateamento não é casual, não. Ele é proposital. Ele é proposital. Todo mundo sabe, quem cobre política, eu cobri durante anos, que o DNPM é um feudo do MDB mineiro há décadas. Então, se você não dá condições para o órgão funcionar, também eu acho que teria que investigar também isso, sabe? O órgão não cumpriu a sua obrigação, não fiscalizou, isso tem que ser investigado também. Quem é o responsável por isso, né? Porque tudo tem um responsável. É lógico. Tem pessoas que tomam decisões, que assinam. E isso não se pode falar genericamente, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas, a Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais. Não, tem pessoas que tomam decisões, que assinam
decisões, assim como na empresa, no órgão público. Então, eu acho que tem esses dois polos que têm que ser verificados no desastre como esse. Certeza. 3 anos se passaram, né, da grande tragédia na região de Mariana. E até agora, quem foi responsabilizado? O que realmente nós temos de responsabilidade, sanções, pagamentos de multa, indenizações? Quer dizer, isso é talvez uma das maiores inquietações que a gente tem hoje e o medo que nós temos de se repetir novamente aqui em Brumadinho, né?